Muito obrigada, tá, pela sua presença aqui para a gente falar desse assunto tão importante, essa doença, né, que ela vem sendo cada vez mais comentada, né, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, seria interessante a gente começar justamente explicando o que é fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que engloba dores musculares difusas espalhadas pelo corpo. Muitas vezes, o portador da fibromialgia reclama que é uma dor que anda pelo corpo, de dia ela está num lugar, de noite já está em outro lugar, tá? Mas não só dor, não é uma doença que causa apenas dor, ela está relacionada também com problemas comportamentais, depressão, muitos casos a pessoa tem problema de insônia relacionado também, e problemas de fadiga grave. Então, se já não bastasse o problema da pessoa sentir muita dor, o que é limitante, a pessoa não sente energia o suficiente para fazer as suas atividades do dia a dia. São sintomas da fibromialgia. Dor, falta de energia, insônia e, em muitos casos, problemas gastrointestinais. E a depressão, né? Como você falou, doutor. A depressão, exatamente. A fibromialgia causa depressão ou a depressão causa fibromialgia? Pelo menos não se tem conhecimento sobre o que leva aos dois, mas é um questionamento, né? Como eu vou dizer para você, a base é a mesma. É, né? A falta do neurotransmissor serotonina. Aliás, é assim que trata a fibromialgia com medicamentos. Os medicamentos tradicionais não têm efeito. Por exemplo, você sente dor pelo corpo. Você toma um analgésico, não ajuda. Você toma um anti-inflamatório, não ajuda. Porque a dor, embora esteja no músculo, não é um problema de inflamação muscular. É um problema da percepção alterada do cérebro aos sinais que estão chegando. Ela é mais complexa do que isso. Então, embora a fibromialgia seja considerada uma doença reumatológica, o componente neurológico da fibromialgia é muito grande. Doutor, a fibromialgia, ela é mais... Quem mais é acometida são as mulheres, né? As mulheres são mais acometidas de 30 a 50 anos, é isso? Isso. E 90% dos pacientes, né, são mulheres. 90%. Então, não é uma doença que tem lá 49% e 51%, que é praticamente a mesma prevalência em ambos os gêneros. Então, nós estamos falando de uma doença que é prevalente mesmo em mulheres. Então, dificilmente você vai encontrar homens com fibromialgia. E não se sabe como é causada. Encontra, mas é menos. Vários fatores estão relacionados. A gente já consegue apontar fatores genéticos relacionados. Tem predisposição genética, tem a predisposição, então. E muitas dessas pessoas, elas foram expostas a um evento que agiu como um gatilho, sabe? Então, uma pessoa que ela passou do limite no estresse, no trabalho. Esse é um fator que pode levar à fibromialgia. Tem o primeiro surto, e aí nunca mais, o cérebro de alguma forma fica hipersensibilizado, e aí ele nunca mais retorna ao estágio anterior, a pessoa então vai carregar aqueles sintomas para a vida inteira. A boa notícia é que dá para controlar, embora não haja cura para a fibromialgia, é possível viver bem com a fibromialgia, seguindo alguns detalhes que a gente vai explanar ao longo desse programa. É isso aí, doutor. Você tem aqui, trouxe pra gente, né, o seu livro, que ainda não foi lançado, lançamento previsto para março, dia 8 de março, dia 8 não é de isso? março, Dia Internacional da Mulher. É isso aí. E o nome desse livro é curioso, é O Primeiro Cérebro. Isso aí. Só que esse primeiro cérebro tem um ponto de interrogação ali numa outra posição que não a cabeça, né, desse corpo. Dizem que o intestino é o segundo cérebro. Para você não, é isso? Não. O intestino é um órgão muito mais especial do que se pensava. E a gente já está falando sobre isso porque tem relação, né? Esse estudo que você traz aqui dentro do seu livro tem relação com a fibromialgia. É por isso que a gente já está trazendo aqui esse destaque. O intestino ele era chamado de o segundo cérebro no final do século passado. Um cientista americano descobriu
os neurônios intestinais. Ele falou, não, o intestino é um órgão especial, então ele é o segundo cérebro, porque tem tantos neurônios, 500 milhões de neurônios só no intestino. Nenhum outro órgão tem, só tem neurônios no intestino e no cérebro. E à medida que as pesquisas foram avançando, eu comecei a compilar esses dados, eu falei, peraí, o intestino influencia demais o cérebro, o intestino influencia mais o cérebro do que o cérebro influencia o intestino. Então, será que se a gente estimular o intestino, a gente tem um efeito no cérebro? E estava lá. Então, a proposta desse livro é, eu obviamente vou explanar o porquê o intestino é o primeiro cérebro e depois eu vou apresentar várias justificativas e formas de você estimular o intestino, especificamente os neurônios do intestino, para obter um resultado cerebral. E dentre os resultados que eu obtive, um resultado muito forte, muito importante na fibromialgia. Problemas de saúde mental geram a fibromialgia, podem gerar, né? Estuda-se isso, né? Isso, não é exatamente. Uma garantia, né? É um né? gatilho. Mas pode ser um gatilho aí para a fibromialgia. E os problemas intestinais são gatilho para os problemas de saúde mental? Por isso o tratamento começa no intestino? Boa parte deles, eu afirmo para vocês, são. Boa parte. Vou dar uma doença aqui que já é conhecida de pelo menos 8 a 10 anos da ciência. A doença de Parkinson é uma doença intestinal. É mesmo, doutor? Antes dela aparecer aqui, com os tremores, com os problemas de marcha, ela aparece aqui 5 anos antes. Então, a ciência já está caminhando para olhar o intestino não mais como esse órgão da digestão, e sim agora como um órgão importante para melhorar a qualidade e funcionamento do cérebro. Manter a saúde do intestino evita doenças. É isso. Várias. É isso. E eu não estou falando apenas de alimentação e as idas ao banheiro. Eu estou falando dos neurônios intestinais. A gente precisa ter um olhar. A ciência nunca teve um olhar sobre os neurônios intestinais. Eu estou trazendo esse olhar para a gente tratar, para a gente regular, para a gente melhorar a atividade elétrica dos neurônios intestinais e obter o resultado que se espera no cérebro, a manutenção do funcionamento adequado do cérebro. E como é que a gente mantém essa atividade elétrica dos neurônios intestinais em dia? Veja, se o intestino está funcionando adequadamente, esse é um bom sinal, significa que ali do ponto de vista elétrico, né, eletromagnético, está funcionando adequadamente. Provavelmente o cérebro também esteja funcionando adequadamente, uma vez que é o intestino quem manda no cérebro. Essa é a proposta do meu livro. A pessoa que já tem algum tipo de problema comportamental, depressão, ansiedade, problema de insônia, TDAH, dislexia, tá? Provavelmente ela também carrega junto alguma disfunção intestinal. E aí ela não consegue fazer a correlação, porque a ciência nunca fez essa correlação até então. E agora a pessoa que está assistindo agora pode pensar, peraí, eu tenho isso, ou eu me sinto assim, e o intestino também está desse jeito. Será que pode ter uma relação? Provavelmente sim. E aí o tratamento que eu proponho é de você aplicar ondas eletromagnéticas em pontos específicos do intestino para você, a gente vai chamar isso de modulação, né? De você estabilizar a atividade elétrica dos neurônios intestinais. Mas a alimentação também é importante. A alimentação é um outro ponto muito importante. Então, não basta eu ter toda a motilidade intestinal se a alimentação que está passando por dentro desse intestino atrapalha. Então, eu preciso ter uma alimentação que seja favorável. E aí, nesse caso, é o quê? Folhas, frutas, verduras, legumes. Fibras, tá? Né? Minimizar a ingestão de açúcar, carboidratos e gordura, isso atrapalha no trânsito do alimento por dentro do intestino. Açúcar, carboidrato vão além, porque eles vão promover um processo inflamatório intestinal. Isso vai fazer com que as bactérias que estão lá no intestino produzam toxinas e essas toxinas vão ter um impacto negativo no cérebro. Então, nós estamos falando aqui de 2 fatores, o alimentar
E aí nós temos nutricionistas, nutrólogos que sempre olharam para essa parte, sempre olharam bem, né? E agora eu estou trazendo essa nova visão de olhar para a parte neurológica do intestino. Juntando os dois, temos a saúde intestinal e, como resultado disso tudo, a saúde cerebral. Muito bacana. E é aí que a gente fala que a dieta balanceada é muito importante para a paciente de fibromialgia. E eu estou dizendo a paciente, levando em conta que 90% dos pacientes dessa doença são mulheres, né? Então, essa paciente precisa ter uma dieta balanceada justamente para manter o bom funcionamento do intestino e, assim, não ter um avanço da doença, é isso? Da doença, para ela conseguir conter os sintomas da doença. Veja, eu não estou aqui propondo a cura da fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que não tem cura. Eu estou propondo uma forma de você melhorar a qualidade de vida das pessoas, um tratamento alternativo que não tem efeito colateral, sem medicamentos e com resultados bem promissores, tá? Então, é possível viver bem com fibromialgia. Foram feitos testes, né, antes de você colocar tudo aqui? Já estou compilando esses dados, já estou compilando os dados. É interessante que eu estava esperando alguns resultados e vieram mais resultados ainda. Então, pessoas... Te surpreendeu, é isso? Pessoas com o foco do meu trabalho não era tratamento de problemas intestinais. Era foco no sistema nervoso e nas doenças do sistema nervoso. Mas uma coisa leva a outra. Aí eu tive o quê? Melhora no funcionamento cerebral e melhora no funcionamento intestinal também. Falei assim, olha lá, né? Maravilha isso. Mais uma vez está provada a ligação, né? Entre um cérebro e outro. E como o intestino... Então, eu apresento no livro, do ponto de vista embriológico, o intestino é formado primeiro que o cérebro. Então, provavelmente, os neurônios intestinais também sejam produzidos primeiro que os neurônios do cérebro. E daí nós temos já uma informação interessante para sugerir que o intestino seja o irmão mais velho do cérebro, sabe? Então, provavelmente, todas as suas decisões conscientes são baseadas na decisão prévia do intestino. Então, o intestino pode ser muito mais do que isso que nós estamos propondo. Então, provavelmente, ele está ajudando diretamente ali nas suas decisões. Essa seria uma proposta de tratamento para a fibromialgia para um futuro próximo? Para a fibromialgia. Mas para um futuro próximo? Imediato. É um tratamento que não tem efeitos colaterais. Que já daria para fazer já. É um tratamento, eu já estou acompanhando pacientes na clínica onde atuo, com essa abordagem. O nome dessa abordagem é estimulação neuroentérica. Neuro de sistema nervoso, entérica de intestino. Estimulação neuroentérica. Utilizar ondas eletromagnéticas para manutenção da atividade elétrica intestinal. Bacana, doutor. E, além disso, como é que a fibromialgia é tratada, né? A gente vai falar aqui sobre a relação da fisioterapia com a fibromialgia. Esse é um pilar. Eu sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, meu doutorado é em neurociências. Então, sou fisioterapeuta e neurocientista. Na clínica de fisioterapia, nós temos uma gama de ferramentas para tratar da fisioterapia de forma localizada, como, por exemplo, a aplicação das correntes. Então, dentro desse tratamento que eu proponho, eu utilizo as correntes que já são conhecidas na fisioterapia. Já conhece que ela tem o mínimo possível de efeito colateral e o resultado é conhecido. Além das correntes, né, nós trabalhamos muito bem na fisioterapia a hidroterapia, a imersão do paciente em piscina aquecida. Tem um bom resultado porque a piscina quente tem um efeito relaxante, ela melhora a circulação. Melhorando a circulação, ela consegue levar embora, para o público entender, lavar as toxinas que causam dor no corpo. Então, a piscina aquecida tem esse efeito. Só vou fazer um parênteses aqui, porque não é a piscina da hidroginástica, embora a piscina seja a mesma, né? A piscina da hidroterapia é mais quente e o calor tem um efeito positivo no tratamento da fibromialgia. Qual a temperatura? Na casa de 34 graus.
Bem quente mesmo. 34 graus no ambiente não parece ser tão quente, mas é um dia de praia. Agora, você imerso na água a 34 graus, a sensação é que é muito quente. E aí tem alguns cuidados. Por exemplo, o paciente tem problema de hipotensão, pressão baixa, pode abaixar ainda mais, o paciente pode desmaiar. Então, tem alguns detalhes ali, mas nada muito grave que o fisioterapeuta não consiga acompanhar bem. Visto que é uma doença que não tem cura, esse tratamento é vitalício. Precisa fazer de tempos em tempos? Vai ter que estar sempre acompanhado. Tá? A experiência que eu tenho é que depois de alguns meses de acompanhamento mais próximo, esse paciente tende a melhorar o quadro e as visitas ao consultório do fisioterapeuta, elas tendem a ficar mais distantes. Mais espaçadas, então, né? Inicialmente, o tratamento precisa ser feito semanalmente. À medida que avança, quinzenalmente, depois mensalmente. É que o paciente já se sentir seguro o suficiente, ele pode voltar à clínica de 2 em 2 meses tranquilamente. Olha que beleza. E não tem tratamento medicamentoso? Existe tratamento medicamentoso, mas não tem nada exclusivo para fibromialgia. Os médicos reumatologistas, os geriatras, tratam com medicamentos. Eu vou falar um termo complexo aqui para o telespectador, mas eu vou traduzir isso. É um inibidor seletivo de recaptação de serotonina na fenda sináptica. Gente. O que é isso? É o medicamento antidepressivo. Então, trata-se de fibromialgia com medicamentos antidepressivos. É onde tem o melhor resultado. Mas a gente sabe que o antidepressivo não resolve nem o problema da depressão, que dirá da fibromialgia. Mas isso é um tratamento importante que deve ser seguido quando necessário, sabe? Porque ajuda a reduzir os problemas de dor. Junto com a fisioterapia, né? Claro. A fibromialgia é uma doença, é um problema interdisciplinar. Então, não envolve, estou aqui puxando a brasa para a minha sardinha, eu sou fisioterapeuta, mas tem o tratamento médico, tem o tratamento psicológico, tem o tratamento da nutrição. Então, todos os profissionais devem ajudar os pacientes com fibromialgia. É isso, né? E aí você fala de todos esses tratamentos, né, para aumentar a qualidade de vida desses pacientes. E eu já ouvi alguns relatos, né, do sofrimento desses pacientes, né, diante dessa doença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Veja, é uma doença limitante. A pessoa não consegue fazer um esforço mínimo de pegar o copo e colocar água lá no filtro. Isso é um sacrifício, até consegue, mas sentindo muita dor. Então, mas a fisioterapia reverte? A gente não consegue eliminar para sempre, mas a pessoa acompanhando, fazendo um programa de fisioterapia adequado, ela consegue ter qualidade de vida. Às vezes até ela esquece que a dor não está mais ali. Mas ela precisa sempre lembrar que a fibromialgia não tem cura e se você passar da conta em algum momento, ela pode voltar. Doutor, tratamento precoce faz diferença? Dá para descobrir a doença ali no começo dela? A pessoa vai referir as dores, então não tem como olhar para a pessoa e falar ela vai ter a fibromialgia, vamos fazer uma bateria. Não tem nenhum exame? Não tem nem exame. Não existe um exame de sangue para saber. O diagnóstico é feito na clínica, então o geriatra ou o reumatologista, eles utilizam alguns protocolos, entre eles existem 18 pontos no corpo que esse paciente vai sentir dor. Desses 18 pontos, se o paciente tiver dor em 11 pontos, é ali o limite. 10 pontos ainda não é considerado fibromialgia, 11 pontos de dor já é considerado fibromialgia. Então, o diagnóstico é feito de forma clínica. Não tem ainda um exame específico que você faça. Ressonância magnética, tomografia, exame de sangue ou outros. Não tem nada disso. Um grande desafio à ciência, então, né? É um grande dilema. Ainda bem que tem os profissionais para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, né? É isso. E estudos, né, que não param de ser feitos. Não param, é isso aí. Bem, algumas perguntas chegaram no nosso WhatsApp sobre esse assunto para o doutor Igor Duarte responder para a gente. Vou pedir para colocar a primeira pergunta na tela, por favor.
A gente já tem aí a da Roberta, ela diz, tenho o diagnóstico de fibromialgia há cerca de 1 ano. Tudo é muito novo para mim. Recentemente comecei a ter muita coceira no corpo e queda excessiva de cabelo. Seriam sintomas da doença? Obrigada, Roberta. Tá, queda de cabelo não se sabe a relação com a fibromialgia. Mas tá? acontece às vezes? Eu não acompanho, meus pacientes não vêm reclamando de queda de cabelo comigo. Então, provavelmente por eu ser fisioterapeuta, eles falaram, tem pouco a oferecer dentro desse tratamento. Sentido. Mas as pacientes que eu tenho contato não reclamam. Mas acho interessante falar com o médico sobre isso. Porque às vezes falta algum mineral no sangue e isso pode ser um fator, sabe? Coceira pode sugerir algum processo alérgico. Veja, Roberta, eu estou apenas especulando aqui porque eu estou olhando muito de longe. De repente você esteja fazendo algum tratamento medicamentoso e isso pode estar sendo um efeito colateral. É importante voltar lá no seu reumatologista, falar com ele sobre o sintoma, principalmente da coceira, tá? Pode ser um efeito colateral. Não se deu bem com você, vai aplicar um outro tratamento mais eficaz com efeito colateral. Existem outras classes de medicamento para tratar a fibromialgia. Tá certo. Mais uma pergunta na tela, por favor. A Cleusa diz o seguinte, gostaria de saber se a fibromialgia causa esquecimento, falta de memória. Esse tipo de relato já ouviu? Já ouvi. Causa sim. Causa mesmo? Sim. Causa. E aí, no começo da entrevista você me perguntou, e aí eu falei de alguns sintomas e o da memória faltou. Mas problemas relacionados à memória estão ligados à fibromialgia. Problemas relacionados à depressão também causam perda de memória. Depressão e fibromialgia andam lado a lado. É isso aí, Cleusa. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Tem mais uma perguntinha para a gente colocar na tela? A Paula, do Ceará. Obrigada, Paula, pela participação. Ela diz, faz 3 anos que eu fui diagnosticada com fibromialgia e sempre tive sintomas leves. Tomo pregabalina e Miosan contínuos. Não conheço, tá? Mas são os medicamentos que ela toma. Faço atividades físicas e cuido bastante da alimentação. A pergunta é, se eu continuar me cuidando direitinho, sempre terei dores fracas ou elas podem ficar mais fortes, mesmo tomando todos os cuidados? Não, tome todos os cuidados, evite estresse excessivo no trabalho, no estudo, com a família. Isso pode ser um gatilho para voltar, tá? E ela tocou num ponto interessante, que é exercício físico. Exatamente. Alguns fisioterapeutas não recomendam, outros recomendam. Você? Eu fico no meio termo, porque o exercício precisa sim ser feito, mesmo porque nós precisamos melhorar a parte circulatória e respiratória. E melhoramos isso com exercício. E os músculos? Só que os exercícios precisam ser moderados. Se os exercícios passarem um pouquinho dessa moderação, pode atrapalhar. Então, o que eu recomendo para as pessoas que têm fibromialgia é fazerem exercício com um profissional que conheça sobre fibromialgia. Ele vai saber o exercício ideal para você ter a melhora no quadro, minimizando a chance dessas dores evoluírem. É isso aí, ela então vai conseguir manter essas dores fracas e ter essa qualidade de vida. A tendência é diminuir, a tendência é diminuir a dor. Reduzir Como mais falei, ainda. Tem pacientes que às vezes até esquecem que sente dor. A dor não está mais aqui. Isso é uma beleza mesmo, então há esperança, né, doutor? Há esperança. Mais uma pergunta na tela. Dá tempo de responder mais uma, a pergunta da Esther. Obrigada, Esther, pela participação. Ela diz, ouvi dizer que o biomagnetismo pode ajudar na diminuição das dores provocadas pela fibromialgia. Gostaria de saber se o doutor indica esse tipo de tratamento. Indico, inclusive é uma das bases do tratamento que eu proponho, chamado de estimulação neuroentérica. O que é biomagnetismo? Que é utilizar o magnetismo, só que ela está sugerindo o magnetismo no corpo, em partes do corpo. Eu estou apresentando nesse novo tratamento aplicação de magnetismo em pontos específicos do intestino. Você melhorar o funcionamento do intestino e ele melhorar a parte cerebral. Mas funciona assim,
Tem colchão magnético, funciona também, tá? Só que ele é disperso, mas tem um efeito. O magnetismo, ele tem um efeito de melhorar a circulação. Então, você melhora a circulação, você melhora a retirada das toxinas que causam dor. Inclusive, você falou, né, da importância do exercício físico para ter uma boa respiração, uma boa circulação. E é importante ter os músculos tonificados também? Com moderação. Tá. Porque se passar da conta vai atrapalhar nesse paciente de fibromialgia especificamente. Por isso que eu fiz uma ressalva aqui do exercício físico, que ele não pode passar da conta. Então, eu recomendo que você tenha fibromialgia, não levante do sofá agora e tente fazer uma corrida pelo bairro ou no seu condomínio, porque isso pode atrapalhar. O ideal é você buscar a ajuda de um personal trainer que trabalha exclusivamente com esse tipo de doença. Nenhuma caminhadinha de leve pode, doutor? Pode ser. Mas como cada caso é um caso, pode atrapalhar, tá? Então, antes de ir para a atividade física, é a minha sugestão. Procure um profissional da área de atividade física para te acompanhar. É isso aí. Bem, eu vou deixar aqui o contato do Dr. Igor Duarte, neurocientista, o Instagram dele, @dr de doutor.igorduarte, dr.igorduarte. Doutor, muito esclarecedor nossa conversa. Estou vendo que tem um WhatsApp ali também, DDD 11, número? 95450 3737. 95450 3737 é DDD 11, o WhatsApp então do Dr. Igor. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Prazer estar aqui, estou sempre à disposição.